Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muktiveda Vibhagine Yomantaya Tadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Svedanta Gocharam Jama Gocharam Govikam Paramahantam Satguru Nanatosham. Shanti, 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 ó. Verso 50. A atitude Karma Yoga causa firmeza, foco da mente e liberta de bons e maus karmas neste mundo. Que afirmação, mas que verso estranho esse, né? Está dizendo que essa atitude do Karma Yoga, gradualmente, ela vai nos libertar dos maus karmas, mas como a libertação é um paquete, é um whole package, um pacote completo, a gente não pode se libertar do Papa sem se libertar do Punya. A pessoa diz, putz, eu quero o melhor dos dois mundos. Eu quero ser livre de todo o Papa, dos mau karmas, mas ainda assim eu quero ser liberado, eu quero ser livre do mundo, mas eu quero... mas os meus punhas, entendeu? Os meus bons resultados, eu ainda estou apegado a eles. Eu não quero me libertar de ambos. Vocês percebem uma aparente contradição? Porque eu quero a libertação de samsara, que é a expectativa, apego e dependência de que as coisas ocorram como eu quero e não como eu não quero. Eu quero me libertar de tudo isso. Mas, ainda assim, eu quero que, como bônus, os meus karmas sejam todos eles favoráveis, porque agora eu sou o grande iluminado, eu sou o grande liberado. Né? Não. Essa atitude do Karma Yoga que processa essa purificação mental e emocional, ela vai causar, ele vai produzir esse foco, uma mente focada. Não existe purificador natural mais eficaz do que o Karma Yoga. Eu estou colocando um purificador natural. Você não precisa de se esconder no ashram, na floresta, numa caverna. Você não precisa de rejeitar o mundo. Você aceita o mundo, aceita a sua participação, aceita a sua interação com o mundo e transforma cada uma de suas ações em sadhana espiritual. E isso vai purificando, né, refinando a mente do indivíduo, né, produzindo essa firmeza, esse foco, né, essa eficiência, né, a respeito de minhas ações, a minha capacidade de responder aos estímulos de modo apropriado e em seus devidos tempos. As respostas têm que ser apropriadas e tem que ser numa tempística justa, porque se a gente... Né, não, essa resposta foi boa, e chora, e agora, olha só, deu tanta encrenca, epa, ela está atrasada 6 horas. Isso aqui é um paradigma espaço-tempo. O Jiva tem que agir e ele tem que, né, regular e coordenar suas ações de modo que elas sejam apropriadas, adequadas, com espírito justo e numa tempística adequada, própria, devida. Né? Então, essa atitude do Karma Yoga, ele vai, né, clareando, né, a mente do indivíduo de tal modo que as respostas são sempre mais apropriadas, justas e nos seus devidos tempos. Foco,
capacidade de fazer uma leitura do campo e responder apropriadamente, né? Porque sua mente foi desenvolvendo o quê? Clareza, sátiva, purificação, ela tem a capacidade, uma eficácia de responder de modo adequado. Por quê? Porque aqueles medos e aversões que antes perturbavam a minha mente, que comprometiam as minhas ações, foram removidos através da compreensão de Nitya, a compreensão do fato de que eu não tenho realmente controle, mas ainda assim eu não posso me esconder por trás dessa espiritualidade, esse manta de espiritualidade. Eu vou me esconder, vou fugir, vou buscar um lugar onde eu possa viver. Por quê? Porque eu não quero, entendeu? Simplesmente confrontar as minhas vasanas, que são todas elas ligadas ao mundo. Eu quero encontrar uma via de escape, mas não, a gente precisa de não cair nessa cilada da inatividade. A gente continua agindo com aquela compreensão, com aquela qualidade mental que nos permite eficácia, né, nas nossas determinações e respostas. E isso somente é possível na medida que a gente se livra da expectativa, ansiedade, aflição, irritação, frustração, raiva, porque eu não consigo controlar o meu destino, eu não consigo controlar o campo, eu não consigo manipular de tal modo que eu consiga sempre obter o que eu quero, sempre ter sucesso nos meus empreendimentos, né? Então, essa atitude do Karma Yoga, ela vai refinando a mente, causando foco e vai libertando o indivíduo dos punhas e dos papas, porque a libertação ela vem num pacote completo. O que é a libertação? A libertação é a compreensão de que Ishvara é o Lorde que nos concede os resultados de nossas ações. Eu não sou capaz de realmente controlar os resultados das minhas ações, mas é Ishvara, Karma Pala Datta. Karma Pala Datta é aquele que concede os resultados das ações de todos os jivas com uma precisão absoluta. Então, compreendendo isso, as minhas ações, as minhas determinações e ações, elas são muito mais eficazes, porque a minha mente agora é mais atípica, porque eu estou livre de toda aquela... Você conhece aquelas pessoas que têm uma personalidade de controlix? Aquelas pessoas que querem controlar o campo todo o tempo? Não, assim, não. É uma condição psicológica muito desconfortável você querer controlar. Tem pessoas que têm isso. A insegurança do indivíduo faz com que ele se torne um controlling freak. Pessoa que todo o tempo tem aquela ansiedade, aquela necessidade de controlar as pessoas e as situações, etc, etc. É uma situação angustiante, né? E toda vez que a gente não consegue controlar, quase muito frequentemente, se a natureza do indivíduo for um pouco mais rajásica, a pessoa dá chilica. Se for a natureza mais tamásica, ela cai em depressão, né? Mas se nós desenvolvemos essa atitude do Karma Yoga, a gente desenvolve uma firmeza, uma clareza, uma capacidade de leitura e de resposta de vida no seu tempo, que vai nos libertando dos bons karmas e dos maus karmas, porque a gente compreende que os karmas todos pertencem fundamentalmente a Ishvara, the Lord of the Universe. Uau! Então, se os karmas não pertencem ao Jiva, então agora eu estou liberado através da compreensão de que tudo é Ishvara. Tudo é Ishvara. Se nós dizemos que todos os karmas são determinados por Ishvara, a gente pode cair no engano de imaginar que o Jiva é isento de responsabilidade a respeito de suas ações. Compreender que Ishvara é o real
né, controlador do sistema e aquele que vai propiciando os nossos karmas de momento a momento, não isenta o jiva individual de agir e agir em harmonia com essas leis universais, se o meu objetivo é o quê? Crescimento espiritual. Eu preciso de compreender Ishvara, compreender as leis, compreender esse relacionamento meu com Ishvara e o campo. E as minhas ações, elas não podem ficar guardadas na gaveta, elas têm que ser estímulo-resposta, entendeu? De modo claro, eficaz, focado, sabendo que somente esse tipo de atitude, esse tipo de conhecimento, compreensão, vai conduzir naturalmente, sem que eu tenha que negar, rejeitar e fugir do mundo, vai naturalmente preparando, purificando a minha mente, de tal modo que eu consigo transcender, é uma palavra perigosa que a gente tenta evitar, que eu posso compreender que aquilo que eu sou, até mesmo como jiva dentro de Mitya, entendeu? É alguma coisa que é resolvido, o jiva pode ser resolvido através da compreensão de que Ishvara é o karma paladatta, aquele que concede o destino de tudo e de todos, em todos os níveis, né? No nível pessoal, no nível de uma nação, no nível planetário, no nível cósmico. Ishvara é aquele que determina tudo. Mas ainda assim, Ishvara vai determinando o karma de todos os indivíduos, mas Ishvara não está sozinho nessa equação do universo manifesto. Ishvara depende de quê? Das ações dos jivas. Lembra que nós falamos que tudo nesse universo é cíclico? Que a semente, ela origina a árvore, que por sua vez origina a semente. Não existe a semente inicial ou a árvore inicial, porque a criação, a manifestação não é linear, mas é cíclica. Do mesmo modo, Ishvara, Jiva e Jakata é uma trindade, entendeu? Que existe simultaneamente, é projetada simultaneamente. Ishvara depende dos jivas, são as ações dos jivas que vão continuar produzindo esse corpo macrocósmico causal de todas as vasanas, de todos os sanchitas karmas que permanecem depositados no corpo macrocósmico causal do universo, que permite a Ishvara de novo ajustar o campo, as circunstâncias, coletivamente, individualmente para cada jiva. Imagina que inteligência, que precisão. Então, você compreender que Ishvara é aquele que realmente determina tudo, não nos isenta, porque nós imediatamente precisamos compreender que nós somos parte integrante desse sistema e nós fomos desenhados para agir, porque agindo nós estamos fornecendo os sanchitas karmas, através do qual Ishvara vai constantemente ajustando o universo, ajustando o campo dármico e designando os destinos de cada indivíduo com uma precisão absoluta. Então, nós entraríamos nesse ponto numa questão extremamente filosófica, né, que existem milhares, talvez, de livros que foram escritos sobre isso. O livre-arbítrio do jiva humano, ele existe ou não existe? Ele existe ou não existe? A gente sabe que a gente tem uma certa, né, capacidade de escolha, mas a gente sabe que nossas escolhas elas são influenciadas por Ishvara, as vasanas macrocósmicas que são designadas individualmente a cada um de nós, né, o sistema como um todo. Então, nós temos uma certa capacidade de escolha que é condicionada pelo sistema, mas ainda assim o sistema ele fornece as minhas vasanas individuais e essas vasanas individuais são ligadas com as minhas ações precedentes. Portanto, existe um vínculo entre minhas ações e as minhas vasanas. Né? Mas, de novo, a gente volta para esses conceitos para a gente compreender esse sistema cíclico. E o relacionamento entre Ishvara e Jiva.
Toda vez que nós recebemos o nosso parábola karma, os estímulos, a vida, né, chega para nós, e nós somos, né, convidados a responder com uma ação, com palavras ou com ações. Né? Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos exercendo a nossa capacidade intelectual de escolha. Eu vou fazer assim ou fazer assado? Eu vou dizer assim ou vou dizer assado? Todos nós sabemos que nós temos, de momento em momento, a capacidade de escolher. Muitas dessas escolhas são intuitivas, né? São naturais, elas vêm direto do corpo causal. Do mesmo modo que a maioria dos animais respondem aos estímulos, né, instintivamente. Né? Eles vão respondendo, vão respondendo. Ishvara está respondendo por eles. Todos os outros jivas do reino vegetal e animal, esses seres vivos que respondem aos estímulos dos seus meios ambientes, esses seres vivos, eles estão sendo operados por esse sistema, né, orgânico, né, autoconsciente, constituído de inteligência pura, chamado Ishvara, The Lord do universo manifesto. Todas essas criaturas são operadas através do campo ou do corpo macrocósmico causal. Entendeu? Aquilo. Mas o jiva humano, ele tem uma bênção que, por outro lado, tem um preço, né, muito grande, né, que é attached to it, que é, né, inerente a essa capacidade de escolha. Qual é o preço que a gente paga por essa capacidade de escolha? É a responsabilidade em relação a como eu respondo e os resultados das minhas escolhas. Porque, embora Ishvara seja aquele que concede o resultado das minhas ações, eu sou aquele que forneço a Ishvara as minhas ações. Toda vez que eu sou chamado a responder aos estímulos, eu estou exercitando o meu livre-arbítrio. Devidamente, indevidamente, rudimentarmente, sofisticadamente, refinadamente ou não, eu estou respondendo mecanicamente ou não, mas existe sempre um elemento ali de capacidade de escolha, muitas vezes totalmente inconsciente, totalmente mecânica, então, mas sempre com algum elemento de livre-arbítrio, de escolha, que faz de modo que nós sejamos responsáveis por nossas ações. E por que nós somos responsáveis? Porque, dependendo das nossas ações, essas ações vão contribuir para o meu destino, o meu parábola karma, as circunstâncias das minhas vidas, amanhã, depois, ano que vem e na próxima vida. Tudo isso é o meu sanchita karma se manifestando como o meu parábola karma, que é a minha circunstância de vida. Então, toda vez que nós somos chamados a responder aos estímulos, nós estamos exercendo os nossos livre-arbítrios, independentemente do quanto inteligentemente nós exercemos esse livre-arbítrio ou não. Mas quando o nosso parábola karma é apresentado para a gente, nós temos alguma escolha a respeito dos nossos parábola karmas quando eles são apresentados para nós? Pá, é isso que está rolando agora. Hã? Não, mas tem pessoas que dá chilique e dizem assim, pô, não quero isso não, cara. Estão mandando de volta aí, ó. Chegou para mim com a mensagenzinha no reply, mas eu estou mandando de volta. Você fez um engano. Ishvara, esse karma não era para mim. Porra, dá 3 semanas eu estou me comportando bem, agora você manda uma bomba dessa para mim? Eu não aceito. Não, quando os nossos parábola karma se manifestam, nós não temos alguma capacidade ou poder
de mandar de volta. A gente não tem nenhuma outra alternativa que não seja acolher o nosso Prarabdha Karma e, possivelmente, se nós formos Karma Yogis ou se nós formos Yanis, com aquela convicção de que tudo que ocorre na vida é desenhado sob medida para propiciar a mim algumas compreensões que ainda não foram devidamente assimiladas. A vida é uma escola, todas as manifestações do nosso Prarabdha Karma são possibilidades de aprendizagem, de crescimento. Então, nós recebemos os punhas e os papas com equanimidade. O verso anterior, isso vai te liberar dos punhas e dos papas. Você compreendeu? Se os resultados são favoráveis, oh, que legal. Se os resultados são desfavoráveis, assim, puxa, que legal. Né? Tem alguma coisa aqui que eu preciso compreender melhor, de tal modo que eu possa redirecionar, ou reajustar, ou regular as minhas ações, de tal modo que eu possa evitar essas encrencas de novo e de novo, esses conflitos kármicos de novo e de novo. Mas quando nós recebemos o nosso Prarabdha Karma, nós não temos nenhuma escolha. Então, nós só temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, na medida que nós respondemos aos estímulos. Eu prefiro que ninguém coma durante a classe é desrespeitoso e é simplesmente uma divisão de energia, de atenção. Eu estou comendo, estou bebendo, etc. Isso não existe numa classe de Vedanta. Então, quando eu recebo esse Prarabdha Karma, eu não tenho nenhuma opção. Mas quando eu sou chamado a responder, entendeu? Eu tenho que exercitar o meu livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio existe ou não existe? Ele existe na medida que eu preciso responder aos estímulos e eu vou utilizar o meu intelecto do melhor modo possível para exercitar esse livre-arbítrio inteligentemente. Né? Mas quando o meu Prarabdha Karma se manifesta, eu não tenho nenhum poder de escolha. Então, nós temos que compreender aquilo que não pode ser modificado, mas aquilo que pode ser ajustado de novo e de novo, porque eu compreendi o sistema, eu compreendi que existe uma conexão entre minhas ações, as ações de diversos outros jivas, outros fatores cósmicos e o meu Prarabdha Karma, as minhas circunstâncias de vida. Então, eu vou ajustando as minhas ações de tal modo que eu possa, né, produzir mais Punya Karma. Qual é o problema de Punya Karma? É que não liberta. O verso anterior dizia assim, para ser livre, você tem que desenvolver essa equanimidade a respeito de Punya e Papa. O Karma Yoga, deixando de lado o autoconhecimento, o Karma Yoga, em algumas passagens do Gita, que diz Karma Yoga é quase tão liberante quanto o Jnana Yoga. O Karma Yoga tem a capacidade de transcender Punya e Papa, porque ele vai receber tanto os resultados favoráveis como desfavoráveis, com aquele espírito de, putz, legal, deu tudo certo, que bacana, shanti, shanti. Uau, tem conflito, tem isso, ok, Shwara, obrigado, sou eu. Eu vou lidar com esse karma, né? Vou resolver esse karma. A gente tem que estar disposto a resolver karma também, conflitos. A gente resolve isso e aí eu vou me regular, me ajustar de tal modo que eu possa corrigir o meu comportamento de modo a evitar, né? Papa perturba a mente. Punya produz tranquilidade mental. Mas o nosso objetivo, como Karma Yoga, é desenvolver a capacidade de receber Punya e Papa com equanimidade. É isso que o verso anterior se referia. Tá? Essa atitude, ela permite ao Karma Yoga transcender Punya e Papa. Desta forma, né, se liberte, né, com essa firmeza, com essa clareza, com essa capacidade mental, emocional, intelectual do Karma Yoga, se liberte de bons e maus karmas neste mundo. Okay? Libertar dos punhas e libertar dos papas não significa dizer
interessa mais nada, é simplesmente compreender que ambos servem um propósito, e esse propósito é a minha elevação espiritual, é compreensão, assimilação, aprendizagem e crescimento. Desta forma, se entregue para o Karma Yoga. Karma Yoga é discriminação em ação. Essa é uma das passagens mais bonitas do Gita. Karma Yoga é discriminação em ação, porque o Karma Yoga é aquele que interage com o mundo. E ele está constantemente discriminando. Então, o que ele está discriminando, o Karma Yoga? Natalina, eu não vou perguntar a você, porque eu sei que você já sabe tudo. O Karma Yoga, ele não foge do mundo, ele permanece engajado e ele age, interage, estímulo, resposta. Ele é ação e discriminação de mão dadas, e ele discrimina de momento a momento Dharma do Adharma. Aquilo que é dármico e aquilo que é adármico. As respostas que são a harmonia com essa ordem cósmica universal, chamada Dharma, e as respostas que são em violação a essa harmonia universal. Então, essa é uma habilidade que o Karma Yoga desenvolve gradualmente, e as suas respostas vão sendo baseadas nessa discriminação entre Dharma e Adharma, Dharma e Adharma. Essa é a discriminação principal. E Karma Yoga é discriminação em ação. Ah, não, eu gosto de discriminar, mas com os olhos fechados no meu quarto, né? Sem fazer nada. Né? Tudo bem, então você não está interessado em Karma Yoga, você está interessado em outro tipo de yoga, o Vipassana Yoga. Você vai lá, você simplesmente discrimina. Você vai vendo a natureza daqueles pensamentos sutis, objetos sutis, e você vai discriminando a natureza deles, se são naturezas dármicas ou adármicas, se são de naturezas satívicas ou são de naturezas rajásicas, tamásicas, ignorantes. Também é uma forma de discriminar. A gente discrimina como Karma Yoga, interagindo com o mundo, porque a gente precisa interagir, a menos que a gente não precise. Mas quase todos nós precisamos. Né? Então, vamos aproveitar o campo, aproveitar as nossas naturezas mais rajásicas e desenvolver essa atitude, esse conhecimento, atitude, chamado Karma Yoga, que me permite a discriminação em ação. Eu estou agindo e eu estou discriminando. Entendeu? Eu estou me corrigindo de novo, tudo cognitivamente, entendeu? Estou me melhorando, entendeu? Estou desenvolvendo essa capacidade de compreender aquilo que é apropriado e aquilo que é inapropriado. Porque quando eu ajo apropriadamente, devidamente, naquela tempística justa, entendeu? A minha mente, ela permanece livre de karmas conflitantes, livres de papas, livres de conflitos, de remorsos, de culpas, de arrependimentos, né? De encrencas. Então, a mente vai ficando... É como se nós estivéssemos processando o karma sem sofrer de indigestão kármica. Indigestão kármica é uma analogia que eu gosto de vez em quando. Há algum tempo eu não lembrava dessa analogia. Quando a gente não processa karma inteligentemente, entendeu? Digerindo, processando ele inteiramente, a gente vai acumulando conflicting karmas conflitantes, e a gente não tem tempo, principalmente nos dias de hoje, as sociedades modernas são muito dinâmicas, são as coisas atropelando a gente, aí a gente vai deixando para trás todo esse material kármico mal digerido. Entendeu? Aí o que ocorre? A gente começa a sofrer de indigestão kármica. Aí chega um ponto na vida do indivíduo, seja na idade 40, 50, 60, a mente do indivíduo é mais ou menos assim. Correu para o meu irmão mais caçudo. Ele nunca se interessou muito por desenvolvimento pessoal, ele era um samsari.
queria curtir, viver, e foi desenvolvendo, né, indigestão kármica, conflitos jamais resolvidos com ele mesmo, com os outros, com o campo, etc. Aí, quando chegou num certo ponto, o cara começou a sofrer de algumas anomalias estranhas, ele tinha um senso de perseguição, uma síndrome de perseguição, que mais tarde foi diagnosticado como paranoia, síndrome de paranoia. Mas antes da síndrome, dessa diagnóstico, a pessoa começa a ter o famoso panic attack, síndrome de pânico. Tudo isso é karma, indigestão kármica. A gente não processou, digeriu karmas, entendeu? Então, essa capacidade de discriminação em ação nos permite de evitar o acúmulo de karmas mal digeridos que são conduzentes a uma mente não somente perturbada e agitada, mas a uma mente caput, como aconteceu com o meu irmão, numa idade jovem ainda, entendeu? Nossas mentes, a mente do Jiva é um instrumento primário através do qual ele experiencia e conhece o mundo dos objetos, né, do campo de Nitya. Ele conhece através da mente. A saúde dessa mente, a mente sendo o nosso instrumento primário, os outros instrumentos primários são os órgãos de percepção e ação, sendo a mente o nosso instrumento primário, ela precisa ser cuidada com muita atenção, ela precisa ser curada, entendeu? De tal modo que ela seja capaz de interagir, né? Processando o karma, né? Porque é através dela que nós vamos desenvolver uma mente sempre mais pura, tranquila, satívica, focada, clara. Essa mente é indispensável para sermos felizes no mundo como o Karma Yoga, porque é essa mente que vai me permitir discriminar Dharma de Adharma durante as minhas ações, discriminação e ação. E essa discriminação entre Dharma e Adharma, ele vai ainda mais, né? Vai purificar e preparar e refinar a minha mente ainda mais para que, num estágio mais avançado, eu possa viver a vida discriminando Satya de Mitya, Satya de Mitya, Satya de Mitya. A discriminação Satya e Mitya não é possível sem essa discriminação intermediária entre Dharma e Adharma, de modo que a nossa vida seja devidamente conformada com as leis do Lord Ishvara, que se chama Dharma. Portanto, Karma Yoga é discriminação em ação. E a gente não precisa de fugir do mundo, né? Eu não preciso de ficar preso na minha poltrona sem agir. Eu tenho uma natureza rajásica, para uma pessoa com a natureza rajásica, não fazer nada é uma tortura horrível, né? Então, por que não utilizar a natureza que Deus me deu e transformar essas ações, né, baseadas nesse conhecimento, nessa compreensão, atitude, que me permite discriminar enquanto eu ajo, discriminando, vivendo uma vida pura, uma vida sincera, honesta, íntegra, né, contribuindo, né, adicionando mais valor do que extraindo. Tudo isso é conduzente a esse refinamento, essa refinação, essa purificação mental, emocional, intelectual. Com a atitude de Karma Yoga, o sábio, não mais preocupado com o resultado de suas ações, livre da escravidão do renascimento, realiza o resultado que é ser livre da limitação. Então, essa atitude do Karma Yoga, aquele que compreendeu que a minha atitude, a minha ação conta, mas os resultados são todos eles por conta desse sistema, né, autoconsciente, autorregulante, autorregulador, etc., chamado Ishvara de Lord. Eu sei que tudo isso pertence a Ishvara, portanto, eu não tenho nenhuma aflição, ansiedade, expectativa a respeito do meu destino. Eu vivo momento a momento com esse espírito de gratidão e contribuição
não tenho nenhuma preocupação a respeito do futuro. Por quê? Porque é uma preocupação. É melhor que eu me ocupe em responder aos estímulos do que responder aos estímulos com uma preocupação referente ao meu destino. Eu respondo aos estímulos e deixo o meu destino por conta de Ishvara, né? Com essa atitude, o sábio não se preocupa mais com os resultados e, portanto, ele é livre da escravidão do renascimento. Essa escravidão do renascimento precisa ser elaborada um pouco, porque esse renascimento, dentro desse contexto do Gita aqui, a gente é livre do samsara não somente através desse conhecimento, atitude, do karma, dharma, yoga, mas a gente precisa do conhecimento Aham Brahmasmi para ser realmente livre desse ciclo vicioso, retroalimentado de nascimento, vida, morte. A gente precisa do complemento, o autoconhecimento completo. O conhecimento espiritual completo é o conhecimento de Satya e Mithya, não somente Satya, Satya e Mithya. Se a gente tem esse conhecimento, e esse conhecimento cresce ao ponto de se tornar essa atitude maravilhosa, chamada atitude do Karma Yoga, nós somos relativamente livres das aflições do samsara, mas nós não somos livres dessa escravidão ao samsara. Por quê? Porque eu tenho que persistir, continuar as minhas ações com o espírito do Karma Yoga, contribuindo, produzindo punya, de um certo modo, de tal modo que eu possa continuar a desfrutar daquela condição mental de equanimidade em relação ao meu destino, porque eu compreendi, eu resolvi tudo em Ishvara, entendeu? Tudo é Ishvara, sim, mas ainda assim eu sou parte integrante de Ishvara, etc, etc. Nesse contexto, com essa atitude, sem alguma preocupação em relação aos resultados das ações, o Karma Yoga é livre da escravidão do renascimento. Significa, ele é livre daqueles desejos e aversões compulsivas que compelem o indivíduo a ir de novo, a agir governado por esses desejos e aversões. Entendeu? Você lembra que as ações do Karma Yoga são infinitamente superiores às ações dos karmis. Os karmis são governados por seus desejos, medos e aversões. Eles só agem movidos por eles, né? Então, esse é o círculo vicioso, é o samsara, chakra do jiva individual, vasana, desejo, aversão, né? Que produz uma tendência a pensar, sentir, que me compele a dizer e agir de um certo modo, que irá reforçar aquela mesma vasana e eu permaneço preso nesse círculo vicioso, né? Vasana, desejo, medo, né? Verbalização, ação, vasana, desejos e medos, né? Que aparece na minha mente, aí verbalização, ação, que irá reforçar as minhas vasanas e, algumas vezes, modificá-las gradualmente. Essa atitude do Karma Yoga, ele produz a sabedoria necessária de tal modo que o indivíduo ele se liberta desse círculo vicioso, porque ele compreendeu que as minhas ações, movidas pelos meus desejos e medos, me escravizam no samsara, enquanto que as minhas ações, movidas pelo Dharma. Dharma é aquilo que é justo, aquilo que é bom para o todo, entendeu? É aquilo que adiciona valor para o todo, não valor pessoal para mim, etc. Então, ele compreendeu que essa ação motivada pelo Dharma liberta o jiva desse ciclo chamado samsara, a escravidão. Portanto, esse Karma Yoga realiza o resultado que é livre, que é ser livre da limitação.
Esse resultado, que é ser livre da limitação, ele só é possível realmente através do Karma Yoga. Karma Yoga é a yoga preparatória para a compreensão, que é a compreensão de que aquilo que eu sou é Ananta, Satchitananta, consciência e existência livre de qualquer limitação. Então, esse resultado livre de qualquer limitação, ele é a frutificação de uma vida vivida, entendeu? Com esse espírito, compreensão do Karma Yoga, que nos propicia essa preparação mental, emocional, intelectual, que resulta na minha liberação do samsara. E tudo tem o seu lugar e o seu tempo. Né? A gente tem que respeitar os nossos tempos, os nossos limites, o nosso estágio. Gradualmente a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais a gente cresce, mais rapidamente essa elevação espiritual ocorre. Entendeu? Ela vai criando um momentum, como se diz momentum, hein, Alex? Eu esqueci como é que se diz momentum. Verso 52. Quando o seu intelecto não é mais iludido, você se torna indiferente em relação ao que tem acontecido e ao que acontecerá. Quando o seu intelecto não é mais iludido, o intelecto iludido é o intelecto do samsari, do karmi, aquele que coloca as ações no campo totalmente motivado pelos meus desejos e medos. Então, aquelas ações que visam somente satisfazer esses meus desejos e esses meus medos, um desejo de haver ou um desejo de evitar, essas ações, entendeu? Produzem uma condição mental, psicológica, intelectual, chamada samsara, que é descrita como total desilusão. Em inglês a gente fala delusion. Delusion, ou ilusão, eu nunca encontrei uma palavra melhor para descrever essa palavra em inglês, chamada delusion. Delusion é a incapacidade de compreender realmente o que está ocorrendo. Entendeu? Você está totalmente confuso. Essa confusão, essa incapacidade de fazer uma leitura devida dos eventos, de modo a poder apresentar uma resposta adequada, é que no Gita é apresentado como desilusão ou ilusão. Entendeu? Quando o intelecto é purificado através do Karma Yoga, ele desenvolve uma capacidade de clareza, foco mental, que permite a ele discriminar karma e dharma, de modo tal que o intelecto já não é mais vítima dessa confusão crônica chamada delusion, desilusão, a inabilidade de compreender o que está realmente ocorrendo e como responder. As pessoas, muitas vezes, quando elas têm os seus intelectos literalmente destruídos, sua faculdade intelectual literalmente comprometidos, aí elas sabem que qualquer resposta vai dar merda, como a gente diz. Aí elas acabam entrando numa deprê, que elas querem simplesmente parar de interagir com o campo, porque só dá encrenca. E só dá encrenca, elas imaginam que porque eu sou uma vítima do universo, o mundo inteiro está contra mim, etc. Não. Eu sofri de indigestão kármica, eu sempre agi motivado pelos meus desejos e medos egocentrados, e, consequentemente, a minha mente desenvolveu essa condição psicológica chamada samsara. Samsara é uma condição psicológica do jiva humano. Ela é decorrente da como é que a gente diz em português? Da apreensão ou compreensão equivocada de que a realidade é dualidade
e que os objetos possuem valores reais, intrínsecos, e eles são projetados no campo com o propósito de me completarem, me preencherem, me resolverem. Então, nessa ignorância fundamental, chamada avidya, o jiva fica preso nessa desilusão que gradualmente vai desgastando, né, o intelecto do jiva, de tal modo que ele sofre dessa condição de confusão crônica que nos conduz a quase mais frequentemente do que não a uma condição de deprê total, entendeu? Não quero mais participar. E eu sou uma vítima do universo. Com a atitude Karma Yoga, o sábio, não mais preocupado com o resultado das suas ações, é livre da escravidão, realiza o resultado que é ser livre da limitação. Isso, né? Uma vez a minha mente seja devidamente purificada, eu posso entrar eficazmente no Jnana Yoga do Vedanta, e aí, muito rapidamente, eu desenvolvo a compreensão Aham Brahmasmi, né? Portanto, o Karma Yoga sem o Jnana Yoga é incompleto, e o Jnana Yoga sem o Karma Yoga é impossível. Mas existem exceções para a regra. Mas é melhor a gente, né, nos colocarmos no lado das regras. Se por acaso nós formos uma exceção, melhor ainda, né? Portanto, o Karma Yoga é a yoga natural, melhor purificador, preparador natural da mente. Alguns de vocês estão cansados? Vocês dormiram o suficiente essa noite? Dormiram? Hã? Ok, agora a gente vai entrar num tema muito legal. Todos os textos do Vedanta, eles apresentam os ensinamentos que são baseados, né, na lógica das nossas experiências não devidamente examinadas, né? O que a gente esteve vendo aqui foi seguindo, acompanhando essa lógica apresentada pelas escrituras, que são baseadas na minha experiência, mas que eu nunca me dei conta realmente. Eu nunca me dei conta que eu não tenho controle sobre o meu destino. Cara, como é que eu não... Entendeu? Putz, eu pensava que eu tivesse controle sobre a minha vida, total controle. Eu nem tenho total controle sobre as minhas ações. A gente agora abrindo outro parênteses aqui sobre o livre-arbítrio do jiva humano. A gente tem um poder de escolha, mas nossas escolhas são condicionadas pela mídia. A mídia não, isso é uma outra conversa. As nossas escolhas são condicionadas pelas minhas vasanas. Não é? As minhas vasanas. Se as minhas vasanas estão condicionando as minhas escolhas, que tipo de livre-arbítrio é esse que eu tenho, entendeu? Se as vasanas estão constantemente ali me pressionando a responder segundo aquelas impressões colhidas de interações passadas, registradas, né? Nós temos essa terminologia moderna, bias, não? Esses pedaços de informações, né? Retidas no nosso corpo causal, de tudo aquilo que nós experimentamos nessa vida e vidas passadas, é tudo ali, né, contida potencialmente, e é a partir daquelas impressões que nós respondemos aos estímulos. Que tipo de livre-arbítrio é esse? É um livre-arbítrio porque a gente sempre escolhe, né? Ah, não, eu vou comer banana hoje para o breakfast. Aí a Natalina vai dizer assim, não, eu vou comer maçã. Duas escolhas diferentes, dois jivas, cada um com as suas escolhas. Mas essas escolhas são influenciadas pelas vasanas da Natalina. Eu não quero isso, eu não gosto daquilo, eu gosto de aveia com cereal e banana. Então, as vasanas, nós somos computadores biológicos
orgânicos. Tomara que eles não consigam, né, implantar os tipos de inteligência artificial na mente dos jivas humanos, senão o livre-arbítrio nosso vai completamente para o beleléu. Esse é o perigo de toda essa tecnologia moderna. Mas até o momento nós somos computadores orgânicos, né, programados por Ishvara, né, através das nossas vasanas. Então, nós respondemos segundo as nossas vasanas. Então, o livre-arbítrio nosso, as nossas escolhas inteligentes, intuitivamente, naturalmente, elas vão sendo mais e mais inteligentes e puras e elevadas, até que elas nos conduzam às escrituras do Lord Ishvara, as escrituras védicas, as escrituras do Vedanta. Uma vez que a gente chega às escrituras do Vedanta e nós somos devidamente treinados, educados, segundo esse conhecimento espiritual, somente então nós podemos dizer que o jiva humano tem a capacidade de exercer livre-arbítrio efetivamente. Porque sem a compreensão e assimilação dos conhecimentos espirituais védicos, todos nós escolhemos segundo as nossas vasanas. E as vasanas que mantêm esse universo chamado Mithya são todas elas fundadas em avidya, maya, ignorância da real natureza, não dualista do universo, e a real natureza do Jiva, em referência em relação ao Ishvara, a real natureza de Mithya, compreensão de todas essas leis que regem a nossa experiência humana. Então, essas ações que são movidas por nossas vasanas, que nos dão a impressão de um certo livre-arbítrio, elas só se tornam realmente um livre-arbítrio efetivo quando eu acumulo mérito espiritual, mérito kármico, que me trazem até, me portam até essa escritura, ou trazem a escritura até mim, de tal modo que eu possa seguir o curso, né, esse programa, educar a minha mente segundo esses conhecimentos espirituais, desenvolver vasanas espirituais e depois, e já no início, exercer essa capacidade de discriminação em ação, discriminando Dharma de Adharma, Dharma de Adharma. O único livre-arbítrio efetivo que nós temos é o livre-arbítrio de nos adequarmos, alinharmos, harmonizarmos com as leis que regem esse universo aparente chamado o mundo, Mithya, governado por Ishvara. Ou nós nos harmonizamos, nós adequamos, ou nós violamos essa ordem inteligente de novo e de novo, porque nós somos movidos por nossas vasanas ignorantes, que querem o que querem, quando querem, do modo que querem, and we don't give a shit to anybody else. So, nós realmente só começamos a exercer esse livre-arbítrio quando nós chegamos às escrituras e compreendemos o que é Dharma, o que é Dharma, o que é aquilo que vai me elevar espiritualmente, me preparar para o autoconhecimento, e o que é aquilo que vai me amarrar, né, indefinidamente nesse ciclo, né, chamado samsara. Então, o nosso livre-arbítrio, ele só realmente é um livre-arbítrio inteligente quando nós desenvolvemos punha espiritual suficiente para compreendermos, né, o que é Dharma e a Dharma, nos tornamos Karma Yogis e começamos a viver transformando as nossas ações em discriminações em ações. Dharma, Dharma, eu quero viver uma vida em harmonia com todos, eu quero ter Shanti, uma mente tranquila, em paz, tranquila, focada. Né? Então, esse é o real livre-arbítrio do Jiva que precisa se desenvolver de modo que nós possamos refinar a nossa mente para a discriminação ainda bem mais sutil, que nós entraremos nos próximos dias,
que é a discriminação proposta pelos ensinamentos do Jnana Yoga, do Vedanta, que é Satya e Nitya, que requer uma mente já muito mais refinada. A próxima parte agora desse capítulo 2, a última parte do capítulo 2, é interessante e é um tema que ocorre em todos os nossos textos, em todas as nossas escrituras, né? Os ensinamentos são apresentados, aí uma pausa dos ensinamentos, aí vem esses diálogos, que o Vedanta é apresentado na forma de diálogos. A gente não precisa nem de elaborar as perguntas, porque o Vedanta apresenta as perguntas e as dúvidas para a gente. Então, nesses diálogos, aparece sempre a pergunta assim, putz, e aí, quais são os benefícios desse autoconhecimento? Agora que você apresentou esse autoconhecimento, é uma coisa que requer um esforço, né? Uma dedicação enorme, né? Porque é um nadar contra a corrente. Esse universo é projetado e mantido através dessa ignorância cósmica universal, e agora eu quero sair da ignorância, que é um esforço enorme. Né? Então, eu quero saber, pelo menos eu quero saber quais são os benefícios, o que eu vou ganhar com isso, entendeu? Então, esse é um tema que aparece em todos os nossos textos, os benefícios do autoconhecimento. E Arjuna, naturalmente, né, ele confrontou Krishna, dizendo, pô, Krishna, tudo bem, agora me diga aqui, Lord Krishna, por favor, descreva uma pessoa de constante e firme sabedoria, uma pessoa cuja mente não é perturbada por nada, uma pessoa que reside no ser. Como fazem tais pessoas para interagir com o mundo? Olha que pergunta inteligente. Você vê que o Arjuna era, né, um indivíduo já bem maduro e bastante competente, né, para elaborar uma questão dessa, né? Descreva uma pessoa de constante e firme sabedoria. Veja bem, essa pergunta de Arjuna se refere não somente a Karma Yoga, mas Karma Yoga e Jnana Yoga. O Gita é uma escritura de Karma, Dharma e Moksha. Por favor, descreva uma pessoa de constante e firme autoconhecimento. Sabedoria significa autoconhecimento. Você sabe o que é a única realidade? A única realidade é, né, esse princípio, sujeito, consciência, né, essa testemunha não experiencial que ilumina o intelecto do indivíduo jiva. Então, essa consciência é a única realidade, e eu sou essa consciência e existência, e essa convicção de autoconhecimento é o que é chamado de sabedoria. Não é que isso seja sabedoria, mas ela produz muita sabedoria. Se a gente quiser observar quem é um Jnani, você observe se ele é uma pessoa sábia ou não. Porque um Jnani é sempre uma pessoa sábia. Um Jnani é sempre sábio, mesmo que ele não tenha tido educação acadêmica, schooling. Nisargadatta Maharaj, ele quase não teve educação escolástica. Dizem que ele mal apenas, ele conseguia ler. Mas quando, através daqueles esforços intensos por 3 anos, né, seguindo as instruções de seu guru, ele compreendeu que ele era a consciência, e que a consciência, que ele chamava de absoluto, era a única realidade. O que aconteceu com a mente dele? Aconteceu um fenômeno que ocorre a todo mundo quando esse conhecimento é devidamente internalizado e retido. A mente se resolve através do autoconhecimento.
A gente pode resolver a mente através de um esforço de controlar os pensamentos e os nossos órgãos de recepção e ação. A gente pode produzir um estado em que a mente é pacificada, resolvida temporariamente. Mas a mente só pode ser realmente, eficazmente, devidamente resolvida através do jnana, da compreensão de que eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada. Portanto, todas essas vasanas de eu quero o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, elas simplesmente são queimadas no fogo, na chama do autoconhecimento. Uma pessoa firme, autoconhecimento, é uma pessoa sábia, porque a sua mente foi resolvida em Sattva Guna através da compreensão da minha real natureza. Todas aquelas energias de desejos e aversões que comprometiam a minha capacidade intelectual, cognitiva, entendeu? Faziam de mim uma pessoa unwise. Como é que é? Sábia e não sábia? Ignorante. Não sábia. Mais próximo é ignorante. Não sabe. Então, o sábio, ele pode não saber nada sobre as ciências, os campos de conhecimento científico que existem, né, no mundo. Ele pode ter conhecimento quase zero, como aquele de Nisargadatta Maharaj. Mas no momento que a mente é resolvida, porque os desejos e aversões foram queimadas no fogo, na chama do autoconhecimento, ele desenvolve esse meio ambiente mental, intelectual, satírico, de tal modo que ele começa a ter grandes insights sobre os fenômenos que ocorrem em torno dele. Ele se torna uma pessoa insightful, uma pessoa que começa a compreender, começa a demonstrar mais sabedoria, e as pessoas começam a perguntar: putz, você parece ser uma pessoa mais sábia do que eu. Eu estou com esse né, dilema, esse problema, etc, etc. Então, o indivíduo, o sábio, é aquele indivíduo cuja mente não é perturbada por nada, porque é uma mente firme no ser. O que significa firme no ser? Porque como a mente pode ser firme no ser, se a realidade, se o autoconhecimento é o conhecimento referente à natureza não dual do ser. Então não existe a mente e o ser. Portanto, uma mente que reside no ser significa uma mente, um intelecto que compreendeu eu sou o ser. Um intelecto que foi resolvido num estágio intermediário. Você resolveu o intelecto em Bhagwan, compreendendo, em Ishvara Bhagwan, como a gente quer dizer, compreendendo que o Lorde é aquele que nos concede, né, através de suas leis que regem o universo, ele vai nos concedendo as nossas circunstâncias, nossos parábolas, etc, etc, e a gente interage com o Lorde, porque nós somos partes integrantes. Então, isso vai purificando, refinando a mente, até que a mente compreenda Aham Brahmasmi, eu sou consciência, existência infinitamente não limitada. Então, essa compreensão, ele simplesmente devora a grande maior parte de todas aquelas vasanas fundadas na ignorância, na total ignorância espiritual, ignorância em relação a Nitya, em relação a Satya, como minha real natureza. Então, aquelas vasanas, elas são queimadas e a mente do indivíduo se torna insightful, sábia. Ele tem uma capacidade de compreender melhor, entendeu? Isso foi uma das coisas muito estranhas que ocorreu para mim naquele tempo, quase 2011, quando ocorreu o auto-reconhecimento. A primeira coisa que eu achei estranha é que eu me tinha me tornado mais sábio. Disse, putz, que coisa estranha.
Eu me tornei mais sábio agora. Só porque eu me toquei que eu sou a consciência, eu fiquei mais calmo, mais tranquilo e mais sábio. Eu lidava com os problemas do restaurante com muito mais sabedoria, entendeu? E tranquilidade. Por quê? Porque as vasanas fundadas na ignorância espiritual, qual é a ignorância espiritual? Eu sou essa construção corpo-mente, e eu preciso de tudo isso, e eu preciso de evitar tudo aquilo, porque esse é o único modo de me satisfazer, de me resolver, de viver uma vida feliz, que é um inferno na Terra, né? Você viver no campo da Terra, tentando controlar e completar, né? Através de um campo de objetos que é absolutamente fora do nosso controle. Portanto, me descreva, ó Lorde Krishna, uma pessoa de constante, firme sabedoria, cuja mente não é perturbada por nada, a mente que reside no ser como o ser, a mente que sabe que o ser e eu, entendeu? Somos um e o mesmo. Isso é o significado de não dualidade, de unidade, Advaita. Existe somente um ser, and eu sou aquilo, I am that vamos see. Esse é a mente do Yanya que reside no ser. Como fazem tais pessoas para interagir com o mundo? Essa é a questão mais interessante. Assim, pô, se o Yanya sabe de tudo isso, ele é livre dessa perturbação e ele reside no ser, como pode ele ainda residir num corpo e continuar interagindo com o campo? Como pode? Né? Isso é possível, porque nós estamos lidando com duas ordens de realidade, da realidade única chamada Satya. Mithya é uma sobreposição em Satya. O Yanya sabe, eu sou Satya, essa consciência, existência, dentro do qual todos esses objetos de experiências ocorrem, inclusive o meu próprio corpo-mente. É um objeto que ocorre dentro do âmbito da minha consciência e existência. Eu sou Satya, eu sou cheio, eu sou inteiro, eu sou pleno, eu sou completo, porque eu sou o substrato de Mithya. Eu sou como espaço é em Mithya, o substrato que acomoda todos os outros elementos. Eu sou o substrato de Maya, de Mithya, de espaço e todas as constituições, né, criadas por Maheshwara. Sabendo que a minha natureza é um sem um segundo, mas ainda assim eu permaneço como substrato de Mithya, isso me permite simplesmente relaxar a respeito da minha natureza secundária como Jiva, permitir que o Jiva esgote o seu Prarabdha Karma nessa vida, entendeu? Deixando que a sua natureza siga o seu curso, de modo que os seus órgãos sensoriais se engajem nos seus devidos respectivos objetos, que ele continue operando, exercendo os seus papéis do ponto de vista do seu Swadharma, mas ainda assim sabendo que eu sou a luz que ilumina e revela tudo isso que ocorre diante desse princípio testemunha não experiencial, que se torna experienciante na medida que eu opero como um Jiva. O Jiva é meu instrumento, eu tenho uma perspectiva, uma visão objetiva do meu Jiva, e meu Jiva, sim, ele pode interagir com o mundo, ele deve interagir com o mundo. Por quê? Existem Yanis que eles preferem não interagir com o mundo depois que eles compreendem a realidade de Satya, que é a essência de tudo, que não existe realmente nada que a gente possa ganhar, porque nós já somos cheios, inteiros, plenos, completos. Então, o que vai motivar o Yanya a interagir com o mundo? Mas aí o Yanya diria, mas por que não? Ishvara me deu essa vida, me propiciou esse Prarabdha Karma, me propiciou esses méritos kármicos que me conduziram aos Upanishads.
Ishvara me criou, me sustentou, me manteve, me educou e me liberou através de suas escrituras. Por que não permanecer interagindo com o campo e oferecer alguma coisa de mais valor como retribuição a tudo isso? Então, existem os ianes que preferem, né, checking out. Mas, do meu ponto de vista, eu penso que é uma atitude bacana retribuir alguma coisa, entendeu? Que seja que o iano possa oferecer uma contribuição através da sua vida, porque o melhor ensinamento precisa ser demonstrado pelo iano, através da sua sabedoria e a sua conduta. Mais tarde, a Juna vai querer saber exatamente como o Yanni se comporta, que é difícil de ser definido, porque cada um é uma constituição, uma personalidade diferente, mas dentro dessa singularidade de cada uma dessas constituições, uma mente, né, auto-realizada, né, é uma mente purificada através do Yana, e ela se adequa, se conforma, se harmoniza às leis naturais do universo e age de modo, tudo somado, dármico, adequado, coerente, mesmo que algumas pessoas sejam mais rajásicas e eventualmente irritadas em alguns momentos, entendeu? Mas tudo somado, entendeu? É uma pessoa que serve para não somente ensinar ou passar adiante, né, compartilhar, propagar esses ensinamentos, mas demonstrar que a sabedoria espiritual é possível. Uma vida em harmonia com os outros seres, em harmonia com o meio ambiente, uma vida voltada para a contribuição, entendeu? A retribuição, cura e cuidado, empatia, amor, etc. Tudo isso é possível, uma vida que não seja egocentrada, totalmente voltada para os meus interesses pessoais, uma vida voltada para a contribuição, a doação, né? Então, tudo isso é possível e isso precisa ser demonstrado pela pessoa autorrealizada. O Arjuna, ele pergunta isso a Krishna, como fazem, então, pessoas para interagir com o mundo? Vamos ver o que Krishna diz. Ele diz uma coisa: quando uma pessoa desiste dos objetos, quando eles aparecem na mente, né, os objetos, eles existem em duas locas. Os objetos existem em duas locas. Eles existem no campo e eles existem em nosso subconsciente, em nossas mentes. Eles aparecem na medida que, simultaneamente, quando os objetos físicos, materiais aparecem diante de mim, se aparece um cachorro, aparece um pensamento cachorro. Mas eles aparecem também do meu corpo causal. Eu estou sentado lá, eu quero meditar e aparece o cachorro. Onde é que ele apareceu? Ele apareceu no meu corpo causal. A resposta de Krishna é: quando uma pessoa desiste dos objetos, quando eles aparecem na mente, e permanecem felizes e satisfeitos somente com seu próprio ser, podemos dizer que ele ou ela é uma pessoa discriminadora. Olha a resposta do sábio. O sábio jamais iria realmente descrever como uma pessoa de firme autoconhecimento se comporta, mas ele dá algumas indicações, né, extremamente sofisticadas. Quando uma pessoa desiste desses pensamentos, sejam eles desejos ou aversões, que surgem no corpo sutil do indivíduo, daqui eles aparecem aqui, ou ele aparece daqui do campo, aí ele aparece aqui, e a mente vai dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu não quero. Eu não... Quando ele simplesmente desiste dos desejos e dos medos, na medida que eles aparecem na mente, e ele permanece feliz, contente, satisfeito
com sua própria existência, com seu próprio ser. O sábio é aquele que sabe que não existe nada que realmente possa ser adicionado ou subtraído de mim, porque eu sou o substrato de tudo, eu sou a totalidade, eu sou um sem o outro. Eu, a consciência, que é a consciência que todos somos, entendeu? É alguma coisa chamada Advaita, sem partes, sem divisões, não dualidade, é um sem o segundo. Portanto, o sábio, ele quando vê os objetos que aparecem, sejam através de uma vassana, que fez aparecer uma vassaninha, um desejinho aqui assim. Não, aparece uma vassana, aí o sábio, ele simplesmente ele vê a vassana assim, nham, 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 nham. Aí eu passo. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Porque ele sabe, mesmo que sejam algumas vassaninhas tentadoras, o sábio é aquele que sabe dizer não para as vassanas, a menos que as vassanas sejam em total harmonia com o Dharma. Cristo mais à frente vai dizer, eu sou o desejo em total harmonia. Na verdade, ele diz, eu sou o desejo em não violação ao Dharma. O Yanni é aquele que sabe dizer, não, obrigado, isso aí, eu já estive lá, já passei por isso e aquilo, entendeu? Apareceu essa ideia, mas ele desiste dos desejos e aversões na medida que eles aparecem na mente, e ele permanece firme, feliz e contente somente com seu próprio ser. Somente então podemos dizer que ele ou ela é uma pessoa discriminadora. Porque o Yanni é uma pessoa que sabe discriminar o real do aparentemente real. Ele sabe que o real já é completo, pleno. E o irreal, às vezes, ele parece cintilando como ouro, valor de ouro. Aquilo ali vale a pena, de repente. Entendeu? Mas ele tem a capacidade de discriminar o real do aparentemente irreal e dizer, não, tudo bem. Não, porque isso aí pode dar encrenca. Né? E não, é melhor simplesmente. Então, é a capacidade de desistir dos desejos na medida que eles aparecem na nossa mente consciente. Essa é uma indicação do sábio. Né? Respondendo à pergunta de Krishna, Krishna queria saber uma descrição mais precisa sobre a pessoa e como ela age no mundo, como ela se comporta, como ela caminha. Né? Você sabe que na Califórnia, Estados Unidos é a terra do impossível. Principalmente a Califórnia. Na Califórnia existe uma escola cujo título é Como se tornar um guru. E tem as pessoas que se inscrevem para aprender a como se tornar um guru de sucesso, bem-sucedido. Entendeu? Então, o Yanni é aquele que não é interessado em sucesso, ele sabe que aquilo que ele é alguma coisa além, né, dos sucessos e fracassos do jivinha dele, né? Ele compreendeu a sua natureza e ele permanece firme, abraçado com a sua real natureza, identidade com Brahman. E ele vai dizendo não, obrigado, aquelas vasanas, porque ele naturalmente ele possui um intelecto com uma grande capacidade discriminadora. E se uma pessoa é capaz de remover seus órgãos sensoriais dos objetos, dos sentidos, como uma tartaruga remove seus membros, isso significa que o seu conhecimento é firme e constante. Porque o Krishna ajuda a gente a perguntar, um sábio cujo conhecimento é firme e constante? Essa é uma analogia muito linda, a tartaruga, onde eu morei nos últimos 12 meses, na casa de um parente da minha esposa. Nós moramos embaixo e tem um jardim atrás que tem uma tartaruga que já vive ali já muitas décadas. Né? A tartaruga vive muito.
E ela, toda vez que eu chego perto para tentar fazer um contato, ela recolhe todos os seus 5 membros, né? As 4 perninhas e a cabeça, elas recolhem. Aí diz assim, oh, não, perigo, perigo. Não, tem uma coisa chegando aqui. Ela não tem um ferrão, ela não tem dente, ela não tem unhas, ela não tem nada para se defender, mas Ishvara, em sua inteligência perfeita, criou aquela couraça de tal modo que ninguém consegue comer ela. É dura. Né? Então, ela simplesmente recolhe os seus membros. Se uma pessoa é capaz de remover os nossos 5 órgãos sensoriais, né, que se conectam naturalmente com os seus respectivos objetos, né, e os 5 órgãos de ação que imediatamente quer agir para ver ou evitar. Então, se nós conseguimos, aquele que consegue regular esses órgãos, esses 10 órgãos, se ele tivesse controle dos órgãos, capaz de remover os órgãos, né, dos seus respectivos objetos. Nós estávamos falando, uma vassaninha apareceu, aí né, os órgãos sensoriais, que é, sim, vamos lá, órgãos de ação, vamos lá, vamos experimentar essa de novo. Vamos lá. Então, se o Yang é capaz de recolher os seus órgãos, seus 10 órgãos, né, do mesmo modo que a tartaruga recolhe os seus membros em qualquer momento de perigo, significa que o Yang possui um conhecimento firme e constante. Isso é que define aquilo que no Vedanta nós chamamos de moksha. É um autoconhecimento hard and fast, firme e constante, firme e sempre presente, que permite ao Yang evitar todo e qualquer possível conflito conflitos kármicos, porque a gente vê por aí, existem diversos gurus que aqui e ali, de novo, né, acabam nas notícias da mídia, né, com escândalos devido a determinadas atitudes e ações absolutamente indevidas, uso do poder, de posição, etc. Então, o Yang é aquele que consegue remover, controlar, regular os seus órgãos, de tal modo a evitar conflito. Uma das características do Yang também é a ausência de conflitos, muito embora os conflitos possam ocorrer, mas aí o Yang ele não tem problema em arregaçar as mangas da camisa e resolver os conflitos kármicos. E consciente de que eu não sou os meus karmas. Eu sou a consciência, mas ainda assim eu interajo como jiva. E se por qualquer motivo eu acabo incorrendo num conflito kármico, eu não tenho nenhum problema de exercitar a minha discriminação para resolver aquele conflito kármico. Mas, em geral, o Yang é aquele que vive menos conflitos kármicos, porque ele é firme no seu conhecimento do ser como ser. Então, é isso. A gente para, então, por aqui. Essa é a parte final, os últimos versos do capítulo 2. E a gente vai avançar no capítulo 3 hoje. Talvez a gente termine o capítulo 3, aí amanhã a gente começa com o Yaniyami do Yana Yoga do Vedanta. Oi, queridos. Estou aqui com vocês, hein? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Saudações.
Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.